E aí, tranquilo? Aqui quem fala é Léo, e esse aqui é o tutorial. E aí, tranquilo? Aqui quem fala é Léo, e esse aqui é a segunda parte do vídeo do tutorial de como desenhar o Naruto e a Kurama, onde eu vou mostrar só a pintura. Se você quiser aprender a fazer esse desenho, a parte do desenho tá aqui no card desse vídeo, ou é só você procurar aqui no canal o primeiro vídeo desse tutorial aqui, beleza? Se você não é inscrito ainda, achou esse vídeo solto aí no YouTube, se inscreve aí porque eu vou postar mais tutoriais. Só dá uma olhada no meu canal pra você ver o tanto de vídeo que já tem. E deixa seu like aí agora, aí se o vídeo te ajudar, você mantém o like. Se não te ajudar, você tira lá no final, beleza? Se você já consegue desenhar bem, já tá feliz com o seu nível de desenho, quando chega na pintura, você tem até medo de colorir pra não estragar seus desenhos, então já passou da hora de você aprender a colorir pra parar de deixar os desenhos só em preto e branco ou só a lápis na pasta. Se você quiser colorir que nem eu, ou até melhor que eu, você tem que aprender as mesmas coisas que eu aprendi. Para aprender as mesmas coisas que eu aprendi, só no curso de pintura, que eu tô deixando o link dele aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Lá nesse curso que você vai aprender as coisas que você precisa para finalmente perder o medo de colorir e pegar os lápis até baratos e conseguir fazer pinturas boas, que nem eu que fiz essa pintura aqui bem simples, usando só lápis que qualquer um pode comprar, beleza? Link desse curso aqui na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Bora lá para a pintura desse desenho então. Então vamos lá, como eu tinha te falado, eu vou usar lápis que qualquer um pode ter aí. No caso dessa pintura do pelo dele aqui, do Kurama, ou dela, da raposa Kurama, eu vou usar o marrom e o laranja. Só marrom e laranja mesmo. Esses dois vêm nas caixas de lápis de cores até com 12, não precisa nem ser de 24. Para as sombras eu vou usar o marrom. Eu vou passar umas camadas de marrom bem fraquinho. Você observa que tem duas sombras, uma um pouco mais escura e uma um pouco mais clara. A diferença aqui é que eu usei um pouquinho mais de força, um pouquinho só mais de força, na sombra mais escura, que nem nessa parte de baixo aqui do pelo dele. E na sombra mais clara eu usei um pouquinho menos de força. Mas não é muita força, é um pouquinho só de força que você aplica. Sempre que você for misturar cores, fazer a sombra aí, você passa a cor mais escura, um pouquinho mais fraco, e a cor mais clara você passa forte por cima. Que nem eu fiz com laranja ali em cima na sombra ali, ó. Tô usando laranja agora, colorindo com ele por cima do marrom que eu tinha colorido ali. Mas o laranja eu uso forte, eu vou colorir ele usando a pressão forte. Agora o marrom não, o marrom sempre com uma pressão fraca, quando ele for para misturar com a cor para fazer a sombra, beleza? E a diferença das duas sombras, mais clara e mais escura, sombra média e sombra mais escura, é essa. Na sombra mais clara eu usei um pouquinho menos de força, na sombra mais escura eu usei um pouquinho mais de força. E sempre preenchendo bem. Na parte clara do pelo, na parte clara do pelo, O que será que ele quis dizer, hein? na parte clara do pelo. Ah, agora eu entendi! Foi só o laranja mesmo, laranja comum, que qualquer um pode ter aí. Agora eu vou fazer a pintura das sombras aqui, dessa parte do rosto do Kurama, da cara do Kurama. Com relação ao local das sombras, depois você pausa o vídeo, vai pausando o vídeo aí, toda vez que eu terminar uma parte da pintura, para você pegar o local dessa pintura, o local das sombras, por exemplo. E como eu tinha te explicado, aqui é uma sombra média, uma sombra mais clara. Eu tô preenchendo bem, mas tô colorindo usando uma força média para fraca, vai. Uma força média para fraca. Agora ali, ó, naquele cantinho ali, ó, vou te mostrar. Nesse cantinho aqui, ó, tem uma sombra um pouquinho mais escura. Então eu passei um pouquinho mais de força só, um pouquinho só, não muito, tá? Agora, para finalizar essa parte da pintura da sombra, eu vou passar o laranja por cima do marrom. E uma coisa que eu comecei a fazer nas pinturas dos meus desenhos, que eu tava sujando bastante a folha e eu percebi isso que melhorou, foi primeiro começar um lado do desenho e depois ir avançando pro outro lado. No caso, como eu sou destro, eu começo do lado esquerdo e vou pro lado direito. Se você é canhoto, você faz o contrário. Mas você termina uma parte do outro lado e vai avançando pro outro lado, até terminar o desenho. Porque, por exemplo, se eu fosse pegar e usar o marrom em todo local que eu tenho marrom aqui, eu ia passar na pele do Naruto também. Só que aí eu ia passar bastante a mão por cima ali e ia fazer sujeira. Eu percebi que estava fazendo sujeira. Essa é uma dica para você não sujar o seu desenho antes de colorir. Aqui na cara do Kurama eu já estou passando o laranja aqui na parte clara. Eu terminei essa pintura, terminei vírgula, né? Passei até essa pintura aqui desse lado da cara dele aqui, a pintura da sombra. E a sombra eu te expliquei lá, da sombra clara e a sombra mais escura. Na parte clara aqui eu passei duas camadas de marrom, com um pouquinho mais de força, só uma força média para forte. Não precisa passar muito forte não, senão vai ficar aquela pintura riscada feia lá. Não usa muita força assim não. Usa um pouco mais de força na hora de misturar as cores.
Agora aqui para as partes pretas da pintura do Kurama, eu vou usar os marcadores, mascadores. O marcador de ponta mais grossa que eu estou usando agora e o marcador de ponta mais fina, que eu usei antes. Depois eu vou passar o lápis preto por cima para fechar bem essa pintura. Na parte dos dentes, a sombra dos dentes foi cinza escuro com prata e a gengiva foi uma mistura de vermelho com rosa chiclete. A mesma mistura que eu usei nesses cantinhos do olho. E o mesmo cinza escuro com prata que eu usei para colorir essa parte branca do olho aqui. Agora na íris dele, a bola do olho, ao redor aqui nos cantos, eu passei o preto, fiz um degradê de preto. Depois passei o vermelho, fui fechando a pintura. Depois passei o laranja bem no centro lá. Ali naqueles brilhos foi uma caneta branca que eu fiz ali. Você pode usar até corretivo para fazer esses brilhos que tem nos olhos aí. Como eu tinha te falado, eu ia passar o lápis preto por cima. E é o que eu fiz ali, ó. Colori com o lápis preto por cima do marcador que eu tinha passado. Para assim deixar a pintura muito mais fechada. Agora é só finalizar essa parte dessa pintura dele, da parte de cima da cabeça dele aqui. E aqui eu estou fazendo as sombras, o mesmo processo. As sombras mais claras, passei uma camada de marrom um pouco mais fraco, mas preenchendo bem, tem que preencher bem. E depois para misturar as cores e fechar essa pintura da sombra, o laranja por cima com um pouco mais de força. Depois foi só finalizar essa pintura usando o laranja aqui. Fui colorindo em camadas, mas parte por parte, diferente do que eu costumo fazer, que é primeiro passar a pintura do desenho inteiro com uma camada, depois vir com outra camada por cima. Eu testei um outro método que eu aprendi em outro local, que eu não vou te falar agora. Eu testei nessa parte aqui para ver se acelera um pouco mais a pintura. Vamos colorir o Naruto agora. E essa parte da bandana aqui eu usei mistura de preto, cinza escuro e prata. Nas partes mais escuras ali, que é dentro daquele símbolo ali, por exemplo, eu passei o preto com uma camada de preto fraco, depois passei o cinza escuro por cima. Essa parte aqui um pouquinho mais escura do ferrinho da bandana foi com preto, tá? Agora aqui é cinza escuro que eu tô usando. Cinza escuro, depois o prata e o branco também. Usei um pouco branco por cima, para tentar deixar isso aqui mais homogêneo. Como eu te falei, nessa parte escura aqui, ó, que eu tô colorindo agora, eu passei um degradê de preto ali, depois eu passei o cinza escuro por cima, depois o prata, depois o branco por cima, pra fechar bem isso aí, porque o cinza escuro é um lapisinho meio difícil de deixar homogêneo. Aqui na bandana, o pano é preto nas partes escuras, e nas partes claras é uma camada de cinza escuro com o prata por cima. Agora eu já estou pintando aqui o cabelo dele. Nas sombras, vou usar o mesmo marrom que eu usei nas sombras do pelo do Kurama. Passei uma camada de marrom fraca, preenchendo bem. Depois o amarelo por cima. A diferença é essa. Agora é o amarelo por cima. E só o amarelo nas partes claras do cabelo. Aqui continua sendo o pano da bandana. E é o mesmo sistema que eu falei. Usei o marcador preto ali, depois o lápis preto por cima para as partes escuras. E para as partes de brilho é o cinza escuro com prata por cima. A pele dele, eu vou passar as sombras com o mesmo marrom que eu usei no cabelo e no pelo do Kurama. É o mesmo marrom as sombras aqui, depois você pausa o vídeo para pegar a localização dessas sombras. E a mesma coisa, é a camada fraca de marrom, preenchendo bem, não estou passando forte não. A sobrancelha dele, como é da mesma cor do cabelo, o mesmo sistema de pintura. A diferença aqui agora é que eu estou passando rosa claro por cima do marrom com mais força, para poder fazer essa pintura da sombra aqui, misturar as cores e fazer essa pintura da sombra. Rosa claro que vem até em caixa de 12 cores. E agora com esse mesmo rosa claro, eu vou colorir a parte clara da pele dele, a parte com luz da pele dele. E vão ser duas camadas. Vou passar primeiro, esse sistema aqui dessa pintura vai ser um pouquinho diferente. Vou passar uma primeira camada em toda a pintura da pele. Depois eu vou para a orelha, tá? Não vou colorir a orelha dele agora não. Vou passar uma camada de rosa claro por cima de toda essa parte clara da pele. E depois eu vou passar uma segunda camada por cima. Com um pouquinho mais de força só. Um pouquinho só, não muito.
Ó, tô usando até um branco aqui agora, por cima desse rosa claro da pele aqui, pra buscar fechar mais essa pintura, deixar mais homogêneo, sem tanto aqueles buraquinhos brancos, tá? Que a pintura da sobrancelha foi a mesma coisa do cabelo. Nas sombras eu tinha passado o marrom, depois passei o amarelo por cima com mais força e o amarelo na parte clara. Nesse olho dele aqui, o cílio foi tudo preto e a íris dele aqui foi mais ou menos o mesmo sistema da íris do Kurama ali, só que a diferença é que eu usei azuis, azul escuro e azul claro. Nos cantos da íris fiz um degradê de preto, depois o azul escuro por cima, depois o azul claro, mais no meio do olho. E na parte branca do olho foi o cinza escuro, depois o prata por cima, a sombra na bola branca do olho. Agora nesse cabelo aqui, preciso nem falar, né? Você já até sabe aí, é o mesmo sistema do cabelo ali de cima, das pontas de mecha do cabelo ali de cima. Nas sombras eu passei o marrom com uma força fraca e depois eu passei o amarelo por cima com uma força mais forte e o amarelo nas partes claras. A pintura da orelha aqui é o mesmo sistema da pele ali, a diferença é que a orelha tem duas sombras ali, ó, mais no meio dela, uma sombra mais escura e uma sombra mais clara. O que eu fiz é a mesma coisa que eu fiz nas sombras do pelo do Kurama, só mudei a força da sombra do marrom ali. E depois eu passo o rosa claro com mais força por cima e depois o rosa claro nas partes claras. Agora nessa parte da roupa dele aqui é o mesmo sistema do pano da bandana. Tem esse símbolo aqui, ó, que ele é cinza escuro. Nessa roupa dele aqui, ó, tem a parte preta, tem uns brilhos. Esses brilhos, essas partes mais claras aqui, foi usando esse cinza escuro com prata. E dentro desse símbolo ali, ó, no ombro dele ali, tem uma sombra ainda mais escura, só que não tanto preta assim. Foi uma camada preta fraca com cinza escuro. Nesse fundo aqui, eu vou usar o preto, o marrom. Eu ia usar o amarelo, mas eu vi que não ia ficar do jeito que tá na imagem, então eu usei o laranja. Então é preto, marrom e laranja. O que eu fiz? Passei uma primeira camada de preto, fraca, fiz um degradê aqui, ó, chegando aqui perto. Agora eu passei essa camada de marrom por cima. Agora que eu vou fazer uma segunda camada de preto aqui, ó, um pouquinho mais forte, mas não muito forte. Você observa que eu não tô pondo muita força. Se tivesse pondo muita força, já tava tudo preto isso aqui. Uma segunda camada de marrom aqui agora. Observe quando for chegando perto dessa parte branca aqui, eu fiz degradê, tá? Tanto das camadas de preto quanto das camadas de marrom. Das duas camadas de cada um. Eu ia usar o amarelo, viu ali? Eu ia usar o amarelo, mas eu vi que não ia ficar do jeito que eu queria, do jeito que tá na imagem. Então eu passei o laranja agora com mais força. Uma força média pra forte. Por cima de tudo aqui. Mas a mesma coisa, ó. Quando foi chegando aqui eu tava usando forte. Mas chegando mais perto da parte mais branca, eu fui fazendo degradê. E por cima eu passei o amarelo só naquela parte mais clara ali, só naquele local mais claro ali. Uma coisinha que eu deixei passar é a questão dos brilhos no olho do Naruto ali. Foi a mesma coisa, caneta branca, mas eu acho que com um corretivo fica até melhor, porque a caneta branca não conseguiu se sobrepor ao traço da caneta, no traço da íris dele ali. A pintura fica assim, como eu já falei, se você quiser ver o tutorial para aprender a fazer esse desenho, é só procurar o vídeo aqui no canal, ou tá aqui no card desse vídeo aqui também. Se ficou dúvida, volta o vídeo, vai pausando do jeito que eu te falei para você assistir com calma, pegar o local de cada parte, cada pintura. E se você é novo aí, está conhecendo o canal aqui pela primeira vez, já se inscreve aí para não perder os próximos tutoriais que eu vou postar. Quem se inscreve sabe, eu demoro, mas eu posto. E eu vou postar mais mesmo. E se você não for inscrito, você vai perder. Quem é inscrito já perde, imagina quem não é. Mantenha o seu like que eu tinha te pedido lá no começo, que eu tenho certeza que de algum jeito esse vídeo aqui te ajudou. Se eu te ajudei, você me ajuda com o like aí. Não esquece que se você ainda tem medo de colorir os seus desenhos, na sua pasta de desenhos tá cheio de desenho com linear art feita, mas sem colorir, que você tem medo de estragar, link do curso para você finalmente perder esse medo e aprender a colorir anime bem, aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Aí você vai aprender as mesmas coisas que eu aprendi para conseguir fazer boas pinturas até com lápis baratos que qualquer um pode ter. Você vê que nesse desenho aqui eu usei lápis de cor que vem numa caixa de no máximo 24 cores da Faber-Castell, lápis escolar, não lápis profissional. Qualquer um pode conseguir aí. Link do curso aqui na descrição. E até o próximo.